Obrigada, excelentíssima senhora desembargadora Vânia, presidente desta Egrégia Turma. Cumprimento o Dr. Chico Sadahiro, eminente relator dos autos, e estendo aqui meus cumprimentos aos eventuários colegas presentes, a todos, já quase boa tarde. Excelências, a nossa sustentação oral aqui será realmente em alguns pontos muito específicos, pretendo ser bem objetiva, apenas para aqui trazer luz a fatos importantes do processo. Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa que é alegado da tribuna e que foi trago também nas razões de recurso, destacamos, excelências, que a perícia foi extremamente clara quanto ao acontecido, a ausência de responsabilidade da empresa na questão da obesidade aqui do reclamante, e no tocante ao acidente de trabalho, esse aconteceu sem nenhuma responsabilidade da empresa e por culpa exclusiva do reclamante. Assim, entendemos pela total desnecessidade de esclarecimentos do perito, até porque nenhum esclarecimento iria mudar a conclusão do laudo ou trazer novos elementos, porque, como já disse, a perícia foi extremamente clara e trouxe ali elementos o suficientes para que pudéssemos analisar nesse processo. Quanto à emissão da CAT, excelências, a emissão da CAT, como já reconhecido por ampla jurisprudência deste Egrédio Tribunal e dos Tribunais Superiores, do TST, ela não necessariamente reconhece a responsabilidade pelo acidente. A emissão da CAT mostra somente que a empresa reclamada aqui teve responsabilidade e cumpriu seu dever e emitiu a CAT unicamente para fins previdenciários, para que então o empregado pudesse ficar afastado e se tratar pelo tempo necessário. Quanto ao fato em si, excelências, cabe aqui esclarecer exatamente o que aconteceu. Com acerto inegável, a sentença que, ao analisar todo o contexto probatório dos autos, inclusive o depoimento pessoal aqui do reclamante, concluiu pela total inexistência de responsabilidade da empresa. E por que dizemos isso? O empregado em questão é motorista de caminhão e ele não sofreu acidente típico de trabalho. Nesses autos, excelências, o que aconteceu foi o seguinte: o reclamante estava fazendo uma viagem de volta e foi orientado pela empresa a parar em um posto de combustível que a empresa mantém convênio para realizar a troca de óleo do caminhão. Quando ele desceu do caminhão, não sabemos exatamente porquê, ao invés dele ficar aguardando na área adequada, porque a troca de óleo realizada é pelo profissional do posto de combustível. Diga-se de passagem, excelências, que se trata do posto Miriam 2, um dos postos de combustível, se não me engano, é o posto de combustível com a melhor estrutura do estado. Pois bem, o caminhoneiro parou lá, foi feita a troca de óleo e ele estava ali analisando, vendo o que estavam fazendo, curioso com aquela situação talvez, e nesse momento ele escorregou numa poça de óleo e se machucou. A responsabilidade da empresa reclamada não fica em nenhum momento evidente. Se existe talvez uma responsabilidade civil a ser apurada aqui, é do posto de gasolina. O reclamante deveria ter manejado uma ação civil para buscar reparação, se ele entendia cabível, contra o posto de gasolina que ali, pelas áreas em que ele estava passando, tinha uma poça de óleo, ele escorregou e caiu então naquela situação. A redação do enunciado 38 da Jornada de Direito Civil não deixa dúvida nenhuma ao afirmar que um escorregão ocorrido fora das dependências da empresa, que foi causado por fatos alheios à vontade da empresa, jamais pode ser atribuído como responsabilidade objetiva da aqui reclamada. A atividade não é a atividade que ele deveria desenvolver, ele nem deveria estar naquele lugar. Como já disse, quem faz a troca de óleo não é o motorista do caminhão. O posto de serviços oferece alguém para fazer isso e a empresa paga para que o posto preste esse serviço. Assim, entendemos que não há aqui qualquer demonstração de responsabilidade objetiva ou subjetiva da reclamada, pois certo, excelências, que o acidente sofrido pela reclamante, uma queda por escorregão, é fato alheio às suas funções e sequer ocorreu dentro da dependência da reclamada. Sobre o tema, excelências, eu trago aqui um precedente julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, agora em março de 2019, processo número 33.14.24.2011.518.021, que a situação fática é
praticamente idêntica à dos autos. E trago aqui o trecho do acórdão que mostra isso. A hipótese dos autos não se afigura cabível à aplicação da responsabilidade civil objetiva contemplada no parágrafo único, artigo 927 do Código Civil. E por quê? Porque a queda aqui sofrida pelo autor não guarda a necessária relação com a atividade econômica explorada pela empresa ou profissional desenvolvida pelo demandante, podendo ocorrer em qualquer ambiente de prestação laboral ou não. Embora se constate aqui alguns riscos na atividade executada pelo empregado, motorista de máquinas pesadas, neste processo que cito como precedente, é certo que o acidente sofrido pelo reclamante, queda por escorregão, poderia ocorrer em qualquer ambiente. Ou seja, não existe aqui como imputar responsabilidade objetiva em razão desse fato. Dentro desse contexto, inexistente a responsabilidade ou falar em culpa. Veja, excelências, que no caso daqueles autos, também se tratava de um motorista de caminhão que numa situação em razão de uma chuva acabou escorregando e caindo. E o TST afastou a responsabilidade objetiva, porque essa situação não se enquadra a máxima data vênia nessas hipóteses. Quanto à questão da responsabilidade até mesmo subjetiva, também a sentença deve ser mantida porque ela examinou a fundo, excelências, inexistindo nexo de causalidade entre as enfermidades da obesidade mórbida, as varizes e as demais doenças aqui apresentadas pelo reclamante com o trabalho. E o laudo, como disse, que foi extremamente claro, mostra que não existe nenhum nexo causal, também devendo ser mantida a sentença nesse ponto. Assim, quanto a essa questão da obesidade, que a queda, e não duvida, excelências, que a queda tenha contribuído para uma dificuldade de locomoção, o reclamante já era obeso, isso realmente pode ter trazido prejuízo à sua saúde, mas se existe alguém aqui que pode ser demandado civilmente pela responsabilidade, é o posto de gasolina e não a empresa. Não se tratou aqui de um acidente típico de trabalho, como faz crer o advogado. Muito ao contrário, um acidente que aconteceu totalmente alheio à vontade da empresa, não aconteceu nas dependências da empresa, não aconteceu enquanto o reclamante exercia suas funções, portanto, não podendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva. Outro ponto da sentença, excelências, que gostaríamos de destacar é a necessidade da reforma quanto à manutenção do plano de saúde e os ressarcimentos de despesas com a contratação desse plano. A sentença aqui entendeu que deveria a empresa manter o plano de saúde para o reclamante. Mas vale aqui ressaltar, excelências, que no caso desses autos, a empresa suspendeu o plano de saúde coletivo para todos os empregados no mês de setembro de 2016. Então, o reclamante, desde setembro de 2016, que custeava o plano de saúde. Quando ele entrou com a reclamatória, ele juntou a carteirinha do plano de saúde que ele, pessoa física, custeava. A empresa já não custeava mais, a empresa sequer tem plano de saúde coletivo. Tanto é que na sentença ficou estabelecido que a empresa continuaria a pagar o plano de saúde individual do reclamante. Mas entendemos, máxima data vênia, que a empresa não pode ser penalizada a continuar pagando por prazo indeterminado esse plano de saúde. O reclamante não não está mais, como diz, atuando como motorista. A empresa não tem mais plano de saúde para os seus empregados, não mantém para ninguém. Para nenhum dos seus empregados esse plano de saúde. Então, assim, até 2016 realmente era fornecido o plano de saúde, mas por liberalidade da reclamada. E como essas regras de fornecimento ou não de plano de saúde mudaram, a empresa parou de fornecer o plano de saúde, suspendendo esse fornecimento de plano de saúde para todos os empregados, não sendo exclusivamente uma situação que afetou o reclamante nesses autos. Então, excelências, quanto a esse ponto também da sentença, pedimos a reforma, vez que a empresa não mantém mais essa concessão de plano de saúde para os seus empregados, somente essa situação sendo concedida unicamente ao reclamante. E como disse, a empresa não teve responsabilidade em razão da obesidade, não teve responsabilidade por queda, por nenhuma das situações que lamentavelmente acometem
comprometem aqui o reclamante. Por fim, excelências, eu só peço aqui que quanto também à questão dos honorários advocatícios, seja possível a reconsideração dessa suspensão, e eram esses os apontamentos que eu gostaria aqui de destacar da tribuna. Obrigada, doutora. Com a palavra ao relator. Obrigado, senhora presidente. Agradeço também aos advogados, né, ao doutor Eudes, à doutora Érica, pelos esclarecimentos que trouxeram na sustentação oral, cada um defendendo, logicamente, a tese de seus clientes, e isso colabora realmente para o julgamento do processo. Em relação à preliminar de cessamento de defesa, em que pese a alegação do reclamante